mais um vídeo. Você já leu o livro A Revolução dos Bichos? Mesmo que não tenha lido, eu tenho certeza de que você já ouviu falar. E se eu te dissesse que eu tenho um palpite de qual bichinho o Orwell se personificou? E se eu te dissesse que na minha análise psicológica eu posso dizer com bastante propriedade que cada bichinho é inspirado em alguém real, mas dentre eles está o próprio autor. E esse é o foco desse vídeo, te conto qual e por quê depois da vinheta. Pesquisei um pouco sobre a história de vida do autor, o George Orwell, e mesmo tendo estudado em uma escola de muito prestígio e elitizada da Inglaterra, a Eton College, ele se sentia inadequado, né? Você se lembra qual bichinho se sentia assim? Qual bichinho não estava entusiasmado nem com a Era Jones e nem com a Revolução? Outra pista. Orwell não se identificava nem com a ideologia de esquerda e nem com a de direita. Ele se considerava de esquerda dissidente. E tem um bichinho que, além de ser muito observador e entender as duas fases, a de Jones e a de Napoleão, ele era o mais interessante e o mais forte. Justamente porque ele sabia o que estava acontecendo, sabia que poderia usar seu conhecimento para o mal, mas escolheu não fazer isso. E isso tem a ver com valores. Mas outra coisa também que dá para pensar que esse bichinho era covarde. Porque ele também não usava a sua sabedoria para ajudar os bichinhos oprimidos. E aí também entra outra coisa. Para ajudar, precisa ter esperança. E esse bichinho já tinha perdido a esperança faz tempo. Ele acreditava que ele não conseguiria mudar a realidade sozinho. E isso explica seu comportamento mais pessimista. Orwell acreditava que a realidade poderia ser mudada através dos livros, mas sabemos que os livros são apenas o veículo. A realidade muda quando as pessoas têm a percepção e a constatação de que são exploradas, ou quando a realidade de fato ali não está muito suportável, ou quando a realidade traz prejuízos, né? Portanto, os livros não mudam o mundo, e sim as pessoas. Livros são como psicólogos. O psicólogo é apenas um facilitador no processo de autopercepção, mas quem tem as respostas são vocês, né? E os livros, então, os livros são basicamente isso também, fazendo essa analogia. Eu vou falar já qual bichinho eu acredito fortemente que o Orwell se personificou. Aguenta aí. E se você já leu, eu quero que você vá fazendo um exercício para ver se também consegue ver se o meu palpite faz sentido. Essa é uma troca, não é um monólogo, né? Então são seus dois principais livros, né, que é A Revolução dos Bichos, que veio primeiro em 1984, estão intensamente marcados pela política e como isso afeta a vida das pessoas. Orwell nutria muita revolta por regimes autoritários, e seus livros e os personagens são o canal que ele encontrou para jogar luz sobre essa dinâmica política que o poder corrompe. Daí a necessidade de descentralização do poder. Aqui, por exemplo, no Brasil, temos os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Daí, essa estratégia de dividir o poder é justamente para evitar que apenas um grupo específico instaure o totalitarismo. Segundo o autor, a ideia para escrever A Revolução dos Bichos, né, e portanto usando alegorias, veio de um dia em que ele estava andando e viu um homem açoitar um cavalo e ele pensou que se esse animal tivesse consciência da sua força, jamais estaria passando por aquilo. Eu trouxe esse recorte porque acredito que uma das mensagens implícitas que esse livro passa é: as pessoas responsáveis por gerir os recursos públicos são em menor número e que se todos se unissem e tivessem consciência da sua força e poder, né, portanto, unidos, seríamos um cavalo que não se deixa açoitar pelo homem que é mais fraco. Daí, já dá para vocês imaginarem o quanto o mundo mudou desde os primeiros homens que pararam de ser nômades e resolveram ocupar um pedaço de terra e desenvolveram ferramentas de agricultura, né? Logo, essa época marca até hoje que não é o mais forte que domina, às vezes é quem tem mais dinheiro.
mas o que poucas pessoas sabem é que quem tem mais conhecimento domina mais. Mas não é uma pessoa em específica com conhecimento isolado, e sim um grupo com conhecimento. Esse grupo, sim, é o mais forte. Tem outra frase que eu vi na novela O Rei do Gado, né, que ilustra algo parecido, que inclusive está passando, né? O moço lá, que é o Rei do Gado, intitulado Rei do Gado, ele fala: o gado é como o povo, se soubessem da sua força, jamais deixariam os homens o dominar. Então, esse livro, às vezes, eu vejo ele como um conto de fadas, né? Quase um conto de fadas, mas no formato adaptado para adultos. E parece despretensioso, mas não é. Esse recurso de alegorias fala de pessoas reais. Qualquer coincidência com regimes totalitários não é coincidência. A Revolução dos Bichos é uma metáfora para mostrar como os regimes totalitários ascendem, como os oprimidos podem se tornar opressores, e uma frase que eu não sei quem disse, mas que conversa com a mensagem desse livro é: os ex-escravos são os melhores capatazes. Inclusive, no livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né, ele relata que muitas vezes alguns judeus prisioneiros conseguiam ser mais cruéis com seus semelhantes que os soldados da SS. Eles eram chamados de capos. Também eram judeus prisioneiros, né, que eles açoitavam ou puniam outros judeus, né, em troca recebiam melhores condições de estadia, comida, etc. Ou seja, ali para eles: para me proteger, eu preciso ser algoz no lugar de alguém que me despreza e me faz oprimir a violência total àqueles que são meus iguais. O velho Benjamin, o burro, fazia o necessário. Sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia, porque achava perda de tempo, um incurável pessimista. Com a granja dividida, Benjamin era o único que não tomava partido. Para ele, a vida seguia como sempre, ou seja, mal. E aí, se alguém me perguntasse quem eu acho que era o Orwell nessa história, eu diria que ele se personificou no Benjamin, um burro inteligente, com visão a longo prazo, pessimista. Apesar do senso crítico, ele era cauteloso demais para dar o primeiro passo, e em consonância, ele não acreditava na mudança. Outro fenômeno psicológico é que normalmente quando alguém ainda argumenta por uma relação, né, e você acha ruim, é porque essa pessoa acredita no casamento, na amizade, ali no vínculo, né, acredita que ainda vai dar certo. Quando essa pessoa para de argumentar, é porque ela perdeu as esperanças. Então, só um paralelo aqui com a nossa vida real. Então, o Orwell é aquele cara que ele viveu ali muita coisa no tempo dele, e ele viveu, se lembra de tudo durante a era de um país que estava afundado no totalitarismo, e ele viveu também a era da queda desse regime, né? Mas ele não acredita mais que a vida seria melhor. E aí, para ele, né, fazendo um paralelo com Benjamin, né, que para o Benjamin, a fome, o cansaço e a decepção são a lei imutável da vida. Em 1984, ele foi lançado em 1949. Mas percebam que o Orwell está conversando com o futuro. Então, ele prevê que a queda de um regime não significa que não existam outros que o substituam, apenas mais adaptados à tecnologia, né? Apenas aí mais adaptados ao mundo atual, né? E a tecnologia acaba por ajudar também esses regimes. E eu, inclusive, adoro autores dos paradoxos, e Orwell é um deles. O primeiro, bicho mais inteligente, é o burro, e o autor que é mais pessimista, ele escrevia livros para servir de alerta ao futuro, mas ele não é tão pessimista. Se ele escreve, ele tem esperança. Se ele fosse tão pessimista assim, ele nunca teria começado esses livros. Só a esperança te faz continuar por uma causa que todo mundo diz que é perdida. E outra explicação que reforça a minha ideia de que Orwell se personificou no burro é que ele escreveu duas distopias. Essa em 1984, né, como eu já falei, que é o que pode dar errado. Distopia é isso, é um mundo onde a opressão atinge o seu grau máximo. E eu acho que é uma visão do futuro pessimista, sim, mas ainda assim construtiva, porque pode ser como um alerta do tipo: eu acho que isso vai acontecer, mas se esse livro trouxer essa consciência, talvez evite tal concretização. Claro que as entrelinhas dizem também sobre um modo de pensar de que ele traria a solução para um futuro que caminharia sempre para o totalitarismo. E outra coisa é também deixar o seu próprio legado.
Quase todos queremos existir para sempre e a única forma de ser eterno é deixar a sua contribuição. Claro que essa contribuição é muito pessoal, né? Pode ser fundar uma marca, escrever um livro, ter um filho, deixar um presente para alguém, ensinar algo a alguém, etc. Enfim, como você escolhe o que deixar para ser eterno nesse mundo é muito pessoal. E a escolha de Orwell foi ser alguém que deixou um legado que mudaria os rumos da história que ele achava que caminhava, né? Ou seja, o totalitarismo. Embora pessimista, percebam que existe uma esperança, portanto, sim, às vezes o pessimismo flerta com a esperança. Se ele não tivesse esperança, jamais teria escrito esses livros. Para a psicologia, uma raiva bem canalizada é combustível, mas a canalização construtiva só é possível para quem tem esperança. Quem não tem, não tenta. Ele nem teria começado a escrever esses livros. É isso, me conta aqui nos comentários se vocês já tinham parado para pensar nessa possibilidade do Orwell ter se personificado em um bichinho. Afinal de contas, todos nós sabemos que cada bichinho de fato representa uma pessoa e o Orwell está ali no meio. Tá, inclusive eu vou deixar os links, né, dos vídeos completos que eu tenho do 1984, resenha completa, A Revolução dos Bichos. Eu vou deixar na descrição o primeiro comentário fixado. Vou deixar também o link para vocês adquirirem de forma gratuita o prólogo mais os 5 primeiros capítulos do meu primeiro livro. E aí, quem adquirir aí pelo e-mail, pelo link, depois se quiser comprar a versão física vai ter 30% de desconto. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.